Olá, bem-vindos a mais um podcast da Redação de Biologia. E hoje a conversa, o episódio é mais do que especial, porque a gente vai conversar com um sujeito raro dessas peças raras dos últimos anos, dos vestibulares aí. É muito difícil você encontrar hoje em dia, a gente sabe disso, né? Os vestibulares estão cada vez mais exigentes, mais seletivos. É difícil você encontrar alguém que passa em medicina na Pinheiros, medicina na Unesp e medicina na Unicamp. Ele passou nas três. Não bastasse isso, ele passou em primeiro lugar na medicina Unesp, Botucatu, a concorrência. Ele passou em quarto lugar na medicina Unicamp, ampla concorrência. E passou em 13º lugar na medicina USP Pinheiros, a chamada, a aclamada, a famigerada USP Pinheiros. A conversa hoje é com o nosso queridíssimo sujeito raro, Arthur Yoshida. Tudo bem com você, Arthur? Opa, tudo bem, Fabrício? É um prazer estar aqui. Maravilha, Arthur. Vamos conversar então um tanto bom. Ô, Arthur, entre essas três que você passou, né, fica difícil. Que escolha privilegiada, hein? Que privilégio de escolha. Você tá ali, ó, né? Chegar nisso, que conquista, né? Chegar, poxa, eu vou fazer USP, vou fazer Unicamp ou vou fazer Unesp, que são três faculdades de excelência, três universidades de grande quilate, de médicas e médicos, professores e professoras, pesquisadores, assim, de grande monta e muito importantes para o país e para o mundo, né? De renome internacional. Você vai ficar por São Paulo mesmo, já que você é de São Paulo, ou vai para Campinas ou Botucatu, meu caro? Para onde você vai? Sim, entre todos os fatores, localização é um deles, mas Pinheiros era um sonho e sonho não se debate, então eu vou ficar com a Pinheiros mesmo. Ah, que maravilha. Aí é, né? Então vai ser muito feliz, né? Ali pelo Hospital das Clínicas, na região da Paulista, vai ser muito feliz. Muitos dos nossos alunos, das nossas alunas, né? Fazem um trabalho extraordinário e, né, fazem toda a diferença na formação da USP. E muitos e muitos, muitos que virão. A gente quer que a tua trajetória inspire muita gente. Arthur, você vai falar para a gente, né, da sua rotina de estudos, vai falar para a gente se fez cursinho, se não fez, pode mencionar o nome dos cursinhos, a gente vai querer saber para indicar para outras pessoas. O que é bom a gente tem que divulgar, né? O que é ruim a gente vai lá e faz as críticas também, mas o que é bom a gente divulga, fala da sua trajetória, como foi essa rotina e provavelmente a gente vai conversar sobre as tuas redações. Você foi muito bem na Unicamp, na redação, você foi muito bem na FUVEST, na redação. Você fez 43 pontos de 50 possíveis, uma redação muito boa, muito bem pensada, né? Só alguns detalhes de articulação que a gente, coisa pouca na hora da pressão a gente deixa escapar, mas você tirou nota máxima, comprovando que você escreve muito bem e é muito articulado, você tirou nota máxima, nota 28 de 28 pontos possíveis na redação da Unesp, né? E o tema não foi fácil, foi lógica do condomínio. Arthur, fala um pouquinho de você, de onde você é de São Paulo mesmo, quantos anos de cursinho, escola você estudou? Fala pra gente um pouquinho. Eu sou de São Paulo mesmo, São Paulo capital, e eu fiz 2 anos de cursinho no Poliedro. Antes de entrar para o cursinho, eu fazia uma escola internacional, não muito conhecida, ela chama San Nicolas, e ela não é muito focalizada nos vestibulares brasileiros, ela é mais focada no IB, para quem conhece. Então, eu entrei para o cursinho sem uma base muito forte, sem saber o que estava por vir, sinceramente. Mas depois de 2 anos deu certo, né? Deu certíssimo, mais do que certo. Então você fez essa escola internacional, você falou que ela não era tão focalizada no vestibular. Me explica mais ou menos a dinâmica da escola, como que foi fazer essa escola? Porque o ensino médio é a base dos vestibulares, né? Que você tem ali o Exame Nacional do Médio, que é o próprio Enem, ele cobra os conteúdos do ensino médio. Como que foi Sim, prestar vestibular, a grade de matérias? Você falou que teve algumas matérias que você nunca teve contato, né? sim. Então, o IB, que é o ensino médio que eu fiz, funciona com a escolha de 6 matérias. Então, você tem que escolher entre, por exemplo, história, geografia, matemática, física, química e biologia. Você escolhe 6 delas e 3 delas mais aprofundadas, que eles chamam de high level, e 3 delas menos aprofundadas, que eles chamam de standard level. E no meu caso, eu escolhi como high
Química, Biologia e Matemática. E como standard eu escolhi inglês, português e geografia. Então, todas as matérias que eu não mencionei agora, eu não tive no ensino médio. Por exemplo, física, filosofia e sociologia, do jeito que se ensina para os vestibulares, eu não tive. História, eu não tive, entre outras. Além de que as matérias que eu fiz, como biologia, não cobrem todos os conteúdos todo o conteúdo que cai no vestibular. Opa, porque então tem matérias que você não teve nem contato. E como que você fez com essas matérias, já que elas iam ser cobradas no vestibular? E você vai prestar um vestibular que é exigente, ele não cobra só física, matemática ou redação, né? A gente está aqui num podcast de redação. Mas se você quiser passar em medicina, não adianta você estudar só redação, né, Arthur? Tem que estudar todas as Sim, matérias com um alto índice, né? Você tem que ter um índice de 90% de acerto, equilibrado em todas as matérias praticamente, né? Como que foi essa sair do ensino, esse ensino internacional, que é uma outra grade, e se adequar? Foi no cursinho que você fez isso? Você fez essa readequação e correu atrás das matérias que você não sabia? Como foi? foi ao longo do cursinho, né? Inclusive ao longo dos 2 anos, porque no primeiro ano eu não fiz isso tão bem. Por exemplo, no meu primeiro ano eu ainda começava a estudar pelas matérias que eu mais gostava, que tinha mais facilidade, que eu já tinha visto antes. E foi indo para o segundo que eu percebi, nossa, mas tem algo de errado, porque se eu estou gastando meu tempo com o que eu já tenho mais facilidade, as minhas lacunas de conteúdo não estão sendo preenchidas. Daí isso é algo que eu focalizei mais no meu segundo ano, que eu estudei muito, muito geografia e história, e para preencher essas lacunas, deixando as matérias que eu tenho mais facilidade com menos tempo de estudo. É legal pra caramba. E deu para ver que a geografia e história, que você se dedicou mais nesse segundo ano de cursinho, fizeram diferença, principalmente na redação, hein, Arthur? Eu estava lendo as suas Sim, redações, que são muito acima da média, não só algo que você fala, tinha uma deficiência nisso, mas parece que você gostou das matérias, né? Muita geografia, muita história que você articulou. Você pegou gosto gostei. pela coisa? Como foi? Peguei. De início não, né? No primeiro ano, quando eu via tudo pela primeira vez, ficava perdidaço. Então, eu não gostava. Mas depois, quando eu comecei a estudar realmente a fundo, mais horas de estudo, explica muita coisa, né? E é muito maleável. Por exemplo, na redação, usar a história como repertório, as possibilidades são infinitas, né? Geografia É, também, filosofia. é, Gosto é. muito. Não só as possibilidades, mas a articulação que você fez, a gente vai poder comentar um pouquinho. Você faz uma articulação histórica nas duas. A redação que você faz sobre a lógica do condomínio, se o espaço público está em declínio da Unesp, você faz uma articulação com a questão grega, que é da necrópole, da acrópole, da ágora. Isso é conhecimento de filosofia, isso é conhecimento de história, isso é conhecimento. Depois você vai fazer um jogo bem interessante sobre geografia, né? Geopolítica. Na redação, que a gente vai colocar disponível também para as pessoas poderem acessar, mesmo aqui, né, um link abaixo no podcast, e também no site da Redação de Biologia, até lá, a sua redação nota máxima está lá no site da Redação de Biologia, está lá exposta para todo mundo, né, para que todo mundo possa ver. E também tem na sua página, a gente vai falar mais sobre. Você montou um Instagram de estudos, né? Você montou uma página de estudos que, se as pessoas quiserem acessar os seus textos, suas dicas de estudos, você pode acessar por lá, não é isso? Qual que é mesmo o Instagram de estudos, para a gente já indicar ele? Ayoshida.med. Uhum. Lá eu posto Yoshida, isso, arroba, de tá, Arthur. de Arthur, Yoshida, entendi. É. Yoshida.med, A de Arthur, perfeito. Aí, ó, quem tava com dúvida, aí já se esclareceu. O que que acontece? Eu pensei que era o I, que era o I, né, do iPhone, mas não, é o A de Arthur Yoshida. Na sequência do que você estava falando, efetivamente, você ganhou gosto pela geografia, pela história, e como isso serviu para articulação dentro da redação. E como que foi a sua rotina de estudos durante esses 2 anos, praticamente? Porque, se eu não me engano, você disse que na escola internacional você não tinha decidido por medicina, né? Você não queria fazer medicina até o segundo ano. Você foi descobrir, não descobrir, mas você foi decidir por prestar medicina no terceiro ano. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tinha uma noção mais ou menos das profissões que eu gostava mais, entre as mais variadas, desde música até
medicina, entre elas, sei lá, arquitetura, engenharia, mas decidi mesmo que eu queria medicina foi no final do terceiro ano do ensino médio, em que eu fiz uma reflexão do que eu almejava para a vida e medicina foi o que mais se enquadrou entre todas essas opções. Cara, que fantástico, assim, tipo, você tava entre engenharia, música, arquitetura e medicina. Olha só a variação do negócio, não é? Olha essa loucura. E o mais interessante é que colocar música, que é a faculdade de música, mostra muito também da construção da sua família, né? Porque deixando você escolher, com a livre escolha, qual curso você mais gostaria de fazer. Gostei muito, viu? É uma família que não faz a pressão, né? Fala, olha, você pode fazer arquitetura, você pode fazer engenharia, você pode fazer música. E aí você escolhe medicina, quer dizer, uma escolha um pouco mais livre, uma escolha muito mais consciente. Não por pressão, não por imposição familiar. Ótimo, é por isso que os resultados vieram com muito mais consciência, muito mais clareza e efetividade. Sim. Então quer dizer que você gosta de música. Então quer dizer que você compõe, você gosta de. Ou não compõe. Toca bem ou não? Piano, violão e mais alguma coisa? Eu toco mais ou menos piano, toco de mais ou menos para ruim violão, mas eu gosto de compor música. Gosta de compor, né? Existe. O que que você acha melhor? Compor música ou estudar para vestibular? E acho que compor música, Compor sinceramente. música. Você aprendeu a gostar de estudar para vestibular, Arthur? Acho que é um negócio que vem com o tempo, né? Tipo, Vem com o quando você tempo, começa, né? quando você estabelece essa rotina, se você for rígido consigo mesmo, de seguir um determinado planejamento ou determinadas metas, chega um ponto que você estuda porque você está entediado. Uhum. Então tem a questão da disciplina, do planejamento e a questão das metas. Perfeito. Não, você gostou, realmente você gostou de estudar. É legal, você gostou de estudar. E não tem nada melhor quando a gente aprende a gostar de algo que faz bem pra gente, né? Seja uma atividade física, seja um estudo. Eu também adoro estudar, né? Deixei de ser aluno há muito tempo, mas eu não deixo de estudar um dia, né? Gosto de compor também, né? Depois te mando umas composições, aí a gente troca figurinha. Bom, E sabe que grandes médicos, grandes estudantes de medicina, grandes médicas, são grandes escritores também, muitos literatos. Na história da humanidade, a gente pode pegar o próprio João Guimarães Rosa, era médico, ou Pedro Nava, médico também. Muita gente da área da medicina tem uma aptidão estética e artística muito forte, tá? Grandes fotógrafos renomados, grandes artistas plásticas. Então, uma coisa não apaga a outra, uma coisa não exclui a outra, né? Pessoas que fazem música e faculdade de medicina ao mesmo tempo, então essas coisas, uma coisa a gente é um pouco mais completo em vez dessa coisa só especialista numa área. A gente vai, talvez pela sua formação, a gente vai falar sobre isso. O que está me chamando a atenção na sua formação, Arthur, é que você parece muito o primeiro colocado da Medicina Pinheiros na ampla concorrência, que é o Rafa Lara. Ele também fez escola internacional, acredita? Ele sim, também conversei com ele. Muito gente cara, boa. gente boa demais, né? Rafa, gente boa demais. Ele também fez escola internacional, ele também fez ali um ano, meio ano de cursinho, porque a escola internacional dele era italiana, então parava no meio do ano, e depois ele fez um ano de cursinho, e aí um cursinho híbrido. Outra coisa, quando você falou do cursinho, que é o próprio Poliedro, você fez Poliedro Vila Mariana em São Paulo, é, você fez presencial ou fez híbrido? Como que foi para você a sua rotina de estudos, essa disciplina? Como foi? No primeiro ano eu fiz no modelo híbrido, então era uma Uhum. semana sim, uma semana não. Eu gostava muito desse modelo, inclusive eu teria feito de novo no segundo ano se fosse uma opção, só que já que não era entre ser 100% online e ser 100% presencial, eu escolhi ser 100% presencial. Uhum. Essa faz diferença? Fez muita diferença para você? Como foi? Eu acho que sim, acho que o presencial tem é, não sei, o ambiente de estudo, as pessoas que estão lá, você vê outras pessoas se esforçando muito pela mesma vaga que você, as Uhum. amizades que você faz, muita gente passando pelo mesmo processo, então o pessoal te entende. Esse contato eu acho que é essencial. Inclusive, eu não estava
eu não queria abrir mão dele, né? Por isso que eu optei pelo 100% presencial. Acho que o híbrido Uhum. só é bom porque quando você está muito cansado, sei lá, você não está dormindo bem na semana e você quer assistir aula online um dia, você tem essa opção. É. É muito interessante que os cursinhos agora, nos últimos anos, a partir da pandemia, né, tiveram que se adaptar e vocês também tiveram que se adaptar, né? Você faz parte de uma geração que é praticamente uma geração que se formou no ensino médio no meio de uma pandemia. Então vocês tiveram coisas que vocês perderam de sociabilização, de contatos, da aula presencial. Tem muita coisa na aula presencial que a professora ou o professor explicando faz toda a diferença, né? Então, Arthur, essa parte do ensino híbrido chama a atenção de muita gente. Tem muita gente que se adapta ao ensino híbrido. E você faz parte de uma geração que se formou no ensino médio dentro de uma pandemia. E aí todo mundo teve que se adaptar, né? Os cursinhos tiveram que se adaptar, vocês tiveram que se adaptar, os professores tiveram que se adaptar. A gente esquece, né? Que muitos professoras de tablado tiveram que se adaptar também a dinâmicas de EAD, de gravação de podcast, entre outras coisas que a gente tiveram que se aventurar em outras coisas. E o cursinho faz muita diferença em apresentar aulas gravadas ou não, quando você está muito cansado. O ano para você, pelo ensino ser presencial, foi muito cansativo? Como que foi? Não, impressionantemente foi menos cansativo do que o primeiro. Eu acho que eu Olha que levei esse interessante. ano muito mais levemente do que no primeiro. No meu primeiro, nossa, acho que era um pouco insano. Eu estudava nos intervalos, desde que eu chegava em casa até dormir. Tinha várias noites, eu não dormia muito bem. Mas este ano eu pensei que se eu mantivesse a mesma rotina do que o primeiro, minha saúde mental ia pro ralo. Então eu decidi Uhum. implementar outras coisas, como, por exemplo, me matriculei na academia, eu até Opa, comecei a namorar esse ano, e essas pausas, esses descansos foram, acho que, essenciais para que eu chegasse nas provas bem da cabeça e desse o. opa, isso você falou coisas essenciais aí, isso é muito importante, Arthur. Quando a gente falou com Rafa Lara, a gente fala com os nossos outros alunos aprovados, essa rotina insana, essa rotina desumanizante, né, desumanizadora, de muitos estudos que transformam vocês em máquinas, né, cobrando desempenho, 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 vai acabando com a saúde física e mental, né? E você falou assim, eu me matriculei na academia. Você ia na academia quantas vezes por semana? Como era? Você criou uma rotina também? Como que foi para você? Eu ia durante o almoço, que Uhum, fazia turma das 7 horas, né? Então o nosso uhum, almoço era 1 hora e meia. Então dava para comer em 30 minutos e fazer academia. Na verdade, eu fazia academia e depois comia. uhum, Daí eu ia quase todos os dias da semana, de segunda a sexta. Tinham semanas que eu ia menos. E chegando mais pro final do ano, tipo no final de setembro, daí eu parei, porque eu falei, não, uhum. agora eu tô bem de cabeça já, dá para dar esse gás, esse último gás, para chegar nas provas afiado. Opa, que legal, que dica. Mano, você deu uma dica fundamental aqui, né? Que justamente a atividade física e equilibrando o corpo e mente, né? Então, isso fez diferença na questão do seu sono, da sua rotina de estudos? Você se sentiu bem melhor mesmo? Foi a questão de cuidar da saúde mental, atividade física e aí se relacionar mais com o mundo e com as pessoas. Isso foi um complemento, isso deu um combustível. Sim, com certeza. Foi o que diferenciou tudo? O que você acha? Que foi o que diferenciou tudo? Essa pergunta é difícil de É responder, porque difícil, eu acho né? que são muitos fatores envolvidos, mas com certeza estar bem da cabeça é um deles, porque você leva o ano de cursinho não como um ano de cursinho, mas como um ano de vida, sabe? Você não deixa de viver para estudar. É verdade, é verdade. Então é uma prova, né? Você vai fazendo e tal. Como você falou, é uma pergunta, na verdade, não é difícil de responder, é quase absurdo de responder, né? Tentar localizar uma coisa só. Como você disse muito bem, e a própria medicina vai dizer, são multifatores, a questão é multifatorial. Então não é uma questão só, tem que cuidar de tudo, né? Então aí tem esse cuidado, tempo para estudar, tempo para fazer academia, tempo para se relacionar e se dedicar, ter disciplina, né? E aí no planejamento. Sobre os seus textos no vestibular.
o que que você pensou em fazer? Porque a sua redação na Unesp, ela veio com nota máxima. O que que você pensou na construção dessa redação, Arthur? Como que foi fazer essa redação para você? Porque a hora que você viu o tema, a hora que você viu a coletânea, a gente posso até lembrar para você mais ou menos a coletânea e o tema. O que que você pensou ali na hora? Falei assim, o que que eu vou fazer? Como que eu vou construir o meu pensamento em torno dessa temática, que é uma temática difícil, que é lógica do condomínio, o declínio, o espaço público está em declínio? Era uma pergunta, né? Falei assim, primeira É, coisa que eu tenho que fazer, responder a sim. pergunta, né? E como que foi o caminho? Então, eu confesso que faz um tempo que eu não vejo a coletânea, a minha redação, mas eu vou tentar recapitular aqui. Eu posso te Acho que ajudar, eu posso te ajudar. Ó, o tema foi a lógica do condomínio, o espaço público está em declínio? Essa foi a pergunta. A coletânea trazia vários textos, falando uns textos bem VUNESP mesmo, né? Falando quando o espaço público está em declínio, alguns espaços, outros falando que o espaço público não está em declínio, e tinha um último texto que era o Christian Dunker, que é um professor da USP, que falava sobre o que, que era a ideia de lógica do condomínio, que é uma lógica da exclusão. Você até usa no seu texto um trechinho aqui, né? sim. Daqui a pouco eu vou lembrar o seu texto. Aqui, o seu texto vai dizendo assim: você começa o primeiro parágrafo, eu vou ler para você o seu próprio texto, né, o seu próprio primeiro parágrafo, aí você vai lembrando e aí você pode comentar. O que que você acha? Pode ser assim? Pode ser. Mas tem Pode ser? algumas coisas que eu já lembro do meu processo de planejamento. Pode falar. Quando eu li a coletânea, eu sempre tento procurar três argumentos, porque eu tento deixar minha introdução como se fosse um parágrafo argumentativo em si, além de Uhum. introduzir o tema. E o que eu achei difícil foi encontrar o terceiro argumento, porque, como você disse, tem alguns textos da coletânea que são a favor, que o espaço público está em declínio, e outro que é contra, mas o que está no meio termo. Então, para tentar chegar a essa terceira ideia, tentei implementar a história. Então, seria meio que um movimento pendular. E daí eu Uhum. tive essa ideia de, tipo, será que houve eras em que o espaço público estava, depois não estava, depois estava? Daí eu cheguei mais ou menos no planejamento geral do meu texto, que é que como que era? Eu comecei com a Grécia, né? Começou com a Então, Grécia, começou com a exato. Grécia. Comecei com a Grécia, então o espaço público não estava bem. Depois, a privatização do espaço com A questão da Faria Lima, né? isso. Uhum. E que por estarmos em uma república agora, em que até mesmo a etimologia da república é coisa pública, que Isso pode mesmo. levar a crer que estamos no ápice do espaço público, mas que essa visão idealizada contrasta com a realidade. Perfeito. É isso mesmo. Você faz um paralelo. Ó, vou ler o texto aqui, aí você vai me ajudando, tá? E Tá a bom. gente vai dialogando, ó. Há mais de dois milênios, as póleis gregas tinham como característica comum a presença de três espaços públicos essenciais: a ágora, como espaço de comércio e debate político, a necrópole, como espaço para os mortos, e a acrópole, destinada à religião. Contudo, após a conquista e queda dos romanos, passaram mais de 2000 anos de disputas territoriais entre nobres e reis europeus, detentores do espaço de convívio de seus subordinados. Tudo passava para a esfera privada. A colheita do servo não era dele, nem sua casa, nem a igreja que frequentava. A reemergência da República na Idade Contemporânea, inserida no contexto histórico, pode levar a crer que, finalmente, o espaço público prevaleceu e que se encontra em seu auge. Afinal, nas palavras de Castro Alves, escritor do Romantismo, abre aspas, a praça é do povo como o céu é do condor, fecha aspas. Ou seja, é natural que o espaço de convivência pública seja, de fato, público. Todavia, tal lógica tem sido questionada na atualidade, em face aos recentes movimentos de segregação socioespacial. Ponto final no primeiro parágrafo. E aí, quer comentar o seu próprio texto? Ou quer que eu comente? É, acho que é o que eu já disse, que eu tentei Isso fazer mesmo. esse movimento pendular, né? De que era, não era, que era, não era.
para tentar apresentar por que isso é um debate na atualidade. E foi aí que você garantiu a nota máxima na Unesp. Porque todos os vestibulares da VUNESP gostam que você olhe os dois lados, né? Ela tem, ó, quando ele fala, espaço público está em declínio, bom, está em declínio por isso, e ela gosta que você fale assim, não está em declínio por isso. Ela gosta que você fale dos dois lados. Você pode defender um deles com mais afinco, mas ela gosta muito que você fale dos dois lados. E o seu texto é exemplar, é um texto que a gente chama, né? O Anderson Tonangelo chama de texto de almanaque, né? Ele fala assim, não, é um texto de almanaque isso, Fabrício, porque ele mostra como o texto, como ele constrói o debate sobre a temática específica, está totalmente dentro do tema, você fala do espaço público, ora em declínio, ora não, e começa descrevendo historicamente, passa pela Grécia. O segundo parágrafo, vamos para a sequência desse segundo parágrafo. O que vai ficar realmente muito evidente é essa questão na história como pendular. Tem até um trecho que você vai falar dessa questão pendular. Daqui a pouco a gente vai chegar nele. Vamos lá para o segundo parágrafo. Olha o segundo parágrafo, a argumentação que você traz. Vamos lá dar uma olhada. Olha só como é concreto, como é direto, como é bem escrito. Passeando na Faria Lima, região nobre da cidade de São Paulo, nota-se uma curiosidade, em contraste com seus arredores. Lá não se vêem muitas pessoas em situação de rua, mas passam ondas de empresários internos, vestidos de ternos, né? É que internos aqui parece, fica meio cacofônico, mas ele escreveu certinho, internos. Eu que, né, na minha leitura que parecia que estava internos, né? Mas não, internos, vestidos internos. A resposta para esse dilema não está no espaço em si, que é público, mas nos meios para se acessá-lo e permanecer-se nele. Não há estações de metrô em sua região. Chega-se apenas de carro. Não há como dormir em seus bancos, pois sua arquitetura não permite deitar-se neles. Pessoas mal vestidas, entre aspas, não conseguem entrar nos edifícios, já que os seguranças logo as expulsam. Percebe-se, então, uma incoerência. Um espaço originalmente destinado ao convívio de todos não é acessível a todos. Já espaços públicos, hoje mal vistos pela elite, como o Centro Histórico de São Paulo, sofrem um fenômeno oposto. Os privilegiados deixam de frequentá-los, potencializando a exclusão social no território do país. Desse modo, a falta de acessibilidade, de convívio entre as classes sociais nos espaços públicos contribuem para o declínio dessas áreas. Então, esse parágrafo todo você está falando, olha, como que espaço público não é tão público assim, está em declínio, e o melhor exemplo é a região da Faria Lima. Você pega uma região específica da cidade de São Paulo. Nem a região da Paulista, mas a região da Faria Lima. Né? A região da Faria Lima, para quem não é de São Paulo, ela fica um pouco mais afastada do centro da cidade. A Paulista está mais uma região central, né? Onde foi que o Arthur estudou, e a Faria Lima está numa região mais próxima a Berrini, mais próxima àquilo que a gente chama de a conhecida, né, marginal Pinheiros. Então, uma região nobre. Aqui que eu gostaria de comentar, vocês vão ver que o Arthur fez alguns paralelos, que o centro histórico de São Paulo, hoje ele está sendo revitalizado, e parte da elite frequenta, tanto é que parte da elite frequenta alguns espaços específicos do centro da cidade de São Paulo, né? Tem restaurantes renomados, entre os restaurantes dos 100 melhores do mundo, estão no centro de São Paulo, mas a elite frequenta muito pouco esses espaços. O grande espaço, o grande montante, se a gente vai olhar Cracolândia e tudo mais, é um espaço de exclusão, né? E a gente vai pensando sobre isso. Também um outro ponto interessante que o Arthur aponta aqui, que não tem estações de metrô, de fato, só tem uma estação de metrô, justamente se chama Faria Lima, é uma única, né, Arthur? Então, é uma região sem muito, e diferentemente da Paulista, por exemplo. A Paulista, se você for calcular ali, tem Clínicas, tem Consolação, tem Trianon MASP, tem Brigadeiro e tem Paraíso. São 5 estações de metrô apenas para uma avenida, né? Então fica difícil de frequentar. Então é um espaço que realmente representa, a Faria Lima é um grande exemplo dessa exclusão, desse declínio do espaço público, né? Excelente exemplo, Arthur. Ótimo parágrafo e por isso tirou nota máxima, né?
Algum comentário aqui seu, o que você pensou na hora? Alguma coisa a acrescentar? Acho que não. Acho que a ideia central do parágrafo era a acessibilidade, né? É muito É, inspirada na redação da Unesp também, de O Carro é o Novo Cigarro. Nessa isso, de do Carro é o Novo 2020, né? Cigarro. Isso. Isso. Nessa mesma, dá para fazer o mesmo argumento de acessibilidade. É verdade. É verdade. E você faz uma frase bem forte, né? A resposta para esse dilema não está no espaço em si, que é público, mas nos meios para acessá-lo e permanecer-se nele. Esse é o tópico frasal, né? Característico dessa sua tese nesse parágrafo. Ótimo, muito bem escrito. No mesmo sentido da segregação censitária está a emergência da lógica do condomínio, que é o termo central do tema, né? Que por ter como premissa a exclusão, é esse texto aqui que você está dialogando com o texto do Christian Dunker, que ele fala que tem como premissa a exclusão, essa lógica da exclusão. Né? O texto último da coletânea, se dialoga com a coletânea, dialoga criticamente com a coletânea e traz aqui. Né? Aí você diz assim, ó, vou ler porque a frase está muito boa e está muito forte, então eu vou ler novamente. No mesmo sentido da segregação censitária está a emergência da lógica do condomínio, que, por ter como premissa a exclusão, fragiliza o espaço público. Com a urbanização intensiva de São Paulo no século XX, surgiram planos utópicos urbanos que prometiam a serenidade, o sentimento de comunidade e a abolição da desigualdade entre todos os seus moradores. Um desses projetos foi o de Alphaville, hoje um bairro com um dos índices de desenvolvimento mais elevados do país, mas cercado por comunidades precárias. Outro deles foi o de Paraisópolis, originalmente planejado como condomínio de luxo nos morros de natureza preservada da cidade, mas foi invadido e hoje é uma das maiores favelas do país, provocando o êxodo de grande parte dos moradores do bairro em que se reside. Esses projetos evidenciam que, independente de serem bem-sucedidos, entre aspas, ou não, falharam no exercício de direito à cidade, entre aspas. É um conceito que você trouxe aqui, foi interessante. Nitidamente você leu sobre direito à cidade. A gente fala muito disso com os alunos, com os nossos alunos, sobre a questão do direito à cidade. E provavelmente os seus professores e as suas professoras de geografia, que eu as conheço, né? Provavelmente as professoras do Poliedro, falaram de direito à cidade. Isso é um termo muito específico. Por outro lado, em um país extraordinariamente desigual, o espaço público ideal só existe dentro de uma bolha, entre aspas. Um enclave fortificado, entre aspas, como coloca a Teresa Pires, está lá no texto. Por outro lado, a precariedade dos excluídos se reflete na negligência de seus espaços públicos. Dessa forma, essa tendência aponta a uma aversão de convívio entre classes no mesmo local e, logo, o declínio do espaço verdadeiramente público, onde todos indiscriminadamente circulam. Arthur, talvez a gente tenha errado a digitação, talvez seja negligencia aqui. A gente colocou acento. Você lembra mais ou menos se era negligencia ou negligência? Eu consigo puxar aqui a redação. Tá, porque você coloca, tá no, assim, ó, por um lado, a precariedade dos excluídos se reflete talvez seja na negligência de seus espaços públicos, que dá o sentido, né? Ou se reflete, né, e negligencia esses espaços. Acho que é na negligência mesmo, que está certinho, né? Porque o outro, se a gente coloca negligencia como verbo, muda o sentido aqui, você teria que fazer uma outra construção. Acho que é negligência mesmo. A redação aqui e está escrito, por outro, a precariedade dos excluídos se reflete na negligência de seus espaços públicos. É isso mesmo, está faltando um na aqui. A gente vai inserir no seu texto, né? Quem estiver ouvindo e vai ler o texto já vai ter a versão já corrigida. Então, dessa forma, essa tendência aponta uma aversão de convívio entre classes no mesmo local e, logo, o declínio do espaço verdadeiramente público, onde todos indiscriminadamente circulam. Aí, de novo, se afirma que há um declínio do espaço público, né? E essa coisa pendular, mostrando Alphaville e mostrando Paraisópolis como projetos aqui. E o último parágrafo, portanto, na recente lógica do condomínio, que promove a fragmentação do convívio social, o espaço público encontra-se em declínio, apesar das promessas republicanas da contemporaneidade que prezam pelo contrário, que é aquilo que você apontou logo no primeiro parágrafo, né? Apesar das promessas republicanas. Enquanto grupos sociais forem segregados espacialmente
espaços verdadeiramente públicos encolherão. Ótima conclusão. Curta, direta. Então, essa coisa das promessas republicanas estão tanto no primeiro parágrafo, quanto também no terceiro. Esqueci de falar sobre isso. O próprio projeto de Alphaville e o projeto de Paraisópolis eram projetos assim, mas que falharam, né? Miseravelmente falharam. Bom, o que acontece aqui? Belo texto, boa articulação. Agora você lembrou do seu texto inteiro, Arthur. Agora lembrei. Agora de frente. Como que foi a sensação de escrever ele na hora e quando você terminou na pressão da Unesp? Você terminou ele com tempo? Quanto tempo você levou para fazer ele? Eu devo ter levado umas 2 horas. Uhum, Certinho, mas normalmente minhas redações levam em torno disso. uhum, Quando eu terminei, eu já tinha passado a limpo. Então, primeiro eu faço o planejamento, então já estava tudo escrito. Depois eu fiz metade da prova, 30 questões. Depois eu passei a limpo. E depois que eu terminei de passar a limpo, eu falei, nossa, o meu terceiro parágrafo parece o meu segundo. Apesar de uhum, ter uma perspectiva um pouco diferente, eu tive essa sensação de que, poxa, talvez descontem nota por uma possível circularidade. uhum. Mas daí já tinha Ou passado ali. redundância, né? No caso, É, circularidade até é bom, mas a questão da redundância tira a nota mesmo. Pode falar, Arthur. Tá. daí eu terminei a redação, não tinha mais o que fazer, já tinha passado a limpo, então eu continuei a prova como se nada tivesse acontecido. Aham. E deixa eu te falar uma coisa, mas foram estratégias diferentes na Unesp e na FUVEST, né? Na FUVEST você praticamente não teve tempo para redação, né? Como que foi? Ou não? Na FUVEST, é que assim, na FUVEST eu demorei mais do que eu normalmente demoro. Caramba. É, porque eu estava preparado para temas mais, não sei, mais Mas explícitos. mais conceituais, mais abertos, mais amplos, que partissem de Exato, um conceito específico. E ali eles jogaram um tema que tinha uma concretude, era uma coisa para ser resolvida, era um alerta, né? Refugiados sim, ambientais. Você ficou impactado no primeiro momento. fiquei. Eu vi aquilo, não sabia tipo, nem por onde começar, porque se fosse uma redação da VUNESP, era algo a se esperar. Mas Uhum, ela tá perfeito. aqui, como, tipo, com o olhar da FUVEST, um tema como aquele, levou um tempo para eu pensar. É, Daí eu fiz o planejamento em mais tempo do que eu normalmente fazia. Eu acho que eu terminei Uhum. o planejamento em 1 hora e meia, quase, não sei, 1 hora e 40 e pouco. Daí eu demoro meia hora para passar a mais, então 30 minutos ou 40 minutos, e eu terminei a redação com 2 horas e meia. Caramba, muito Exato, tempo. Nossa Senhora. Né? Para FUVEST, né? a Muito tempo para FUVEST. FUVEST, né? E aí você tinha 1 hora e meia só para fazer as 10 questões de português, Não, literatura. eu já tinha gastado 1 hora para fazer as primeiras 6 perguntas, né? De Aham. interpretação. Que eu fazia interpretação, quer dizer, redação, interpretação, passar limpo, literatura. E daí, quando eu cheguei na literatura, faltava 30 minutos para terminar tudo. Então eu tinha em Caramba, média 7 minutos e meio por questão de literatura. absurdo. Caramba, quase impossível. É impossível, tanto é que eu nem Miss- é, terminei. Caramba, não é, não, missão impossível, total, assim, total. Olha só a diferença dos vestibulares, né? A gente começou o podcast falando que você é um sujeito raro que passou nos 3 vestibulares, mas olha a diferença dos vestibulares, né? Olha o lugar difícil, o desafio difícil que você se colocou nessa FUVEST, porque o tema foi, ele impactou no primeiro momento, impactou todo mundo, né? Todo mundo que olhou para a prova falou assim, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, né? Deixa eu ler isso com calma. E aí você lia a coletânea é uma coletânea boa, só que você precisa de tempo para ela, né? Para absorver, para maturar, né? A coletânea da FUVEST foi uma coletânea bem, bem dura no sentido de, peraí, deixa eu parar para pensar, deixa eu refletir aqui. O que o primeiro texto está dizendo? Do que essa fotografia está falando? O que esse gráfico está me trazendo? O que Vidas Secas está fazendo aqui? E aí por diante. E ela é muito realmente, ela dialoga bastante com as temáticas que a VUNESP costuma cobrar, né? Opa, aquilo Para ali mim era foi muito possível, né? Muito possível numa VUNESP. Pode falar, Arthur. que para mim foi um tema mais honesto, mas quando depois de ler os textos da coletânea, você via que tinha um olhar mais complexo, é, Isso.
precisava ser analisado mais do que, tipo, se caísse só o tema, refugiados e vulnerabilidade social, e uma VUNESP. Eu acredito que a coletânea seria totalmente diferente Com certeza. do que a que foi apresentada na FUVEST. E essa coletânea que me guiou para a escrita da minha redação. Com certeza. Você está dando dicas muito importantes, viu? Você está dando dicas muito importantes. Que é preparar para essa prova da FUVEST, como você se preparou, mas mesmo nessa preparação, como ela pode surpreender. Então, ler a coletânea, respira fundo, leia a coletânea, e a coletânea vai te dando a densidade do que ela quer. E realmente eu leio a coletânea da FUVEST e fico impactado no sentido, nossa, olha quanta coisa dá para escrever. A FUVEST continuou sendo ampla, ela continuou sendo universal. Eu gosto de chamar a temática da FUVEST de uma temática que ela é conceitual, ela parte de um conceito, né? E o conceito ali estava claro, é um conceito novo para a gente pensar, que é o conceito de refugiados ambientais. Olha, pensemos sobre refugiados ambientais. Não sobre refugiados em geral, mas refugiados ambientais. É isso que a gente quer que vocês falem. E a outra coisa, é uma outra característica que eu aponto da FUVEST, que é a questão da atemporalidade. É impressionante como temas antigos da FUVEST são atuais. E como esse tema da FUVEST, ele vai ser atual de ano em ano. Porque refugiados climáticos, refugiados ambientais, é uma necessidade de ser pensada, né? Então, a coletânea trazia detalhes, falava até 2050. A gente já fez análise aqui, a gente fez análise da redação do Rafa, que tirou 50 de 50. O Anderson já fez análise junto comigo sobre a própria coletânea, a gente já fez aula, tá tudo certinho. E você fez um texto que, particularmente, eu já te falei, eu vou afirmar aqui porque é responsabilidade minha no Redação de Elogia falar. O seu texto é muito bom, a gente vai colocar ele no site, ele é muito bom, você tirou 43 de 50, mas tem algumas coisas que você não fechou. É aqueles 10 minutos a mais, se você tivesse 10 minutos a mais, você vai falar, poxa, eu vou dar um exemplo. Você coloca o título do seu texto de Um Segundo Dilúvio. E durante o texto inteiro você não faz referência a nenhum dilúvio, nem no primeiro, nem ao segundo. E a gente sabe que esse Um Segundo Dilúvio faz referência intertextual e direta a um poema chamado O Sobrevivente, do Carlos Drummond de Andrade. Então eu fiquei imaginando que você ia trazer Carlos Drummond de Andrade. E eu olho o texto inteiro, não tem. Então o título ficou desconectado, incoerente com aquilo que o texto foi colocado. Mas são essas amarrações. Se você parasse, respirasse, bebesse uma água, durante 5 minutos, olhasse para o texto de novo, você tiraria as incoerências e tiraria 50 de 50. Eu acho o seu texto assim, primoroso, cara. Muito bem escrito, muito bem articulado. Os exemplos que você traz dos Países Baixos, Japão, Estados Unidos, os exemplos que você traz da América Central, do Haiti, das Filipinas, e depois, nossa, e traz Escola de Frankfurt. Quem lê esse texto vai se maravilhar e vai ver que é um detalhezinho ou outro que não leva para a nota máxima. 43 de 50, isso é uma nota 8,5 de 0 a 10, né? Então, depois a gente vai espelhar esse texto para a galera ver, né, no próprio podcast, no próprio site do Redação de Elogia. Arthur, finalizando a nossa conversa, né, que uma conversa boa, dá vontade de ficar, né, trocando ideia horas aqui, né, mas para não estender, para um podcast ser, né, um podcast que todo mundo possa ouvir no seu descanso, deixa eu te perguntar uma coisa, das rotinas dos estudos, do cursinho, sua estratégia de estudos, da redação nota máxima na Unesp e tudo mais, você montou uma página, um Instagram de dicas de estudos. O que você vai fazer nessa página que você fala assim, não, peraí, eu acho que seria legal dar dicas para a galera. O que você acha que não pode faltar em dicas para quem presta medicina? Tá. O que não pode faltar é difícil. Eu consigo Uhum. colocar o que mais funcionou para mim, mas eu acho que o estudo é um negócio bem individual. Por exemplo, você que já falou com o Rafa gostava muito de estudar por provas antigas. Ele fez, pô, dezenas de provas antigas e eu fiz quase nenhuma. Eu gostava muito mais de revisar por teoria. Então, levando isso em consideração, eu vou colocar, tipo, coisas que eu fui aprendendo ao longo desses 2 anos, erros que eu cometi,
como que eu fiz para solucioná-los, o que mais funcionou para mim, para memorizar, para manter a rotina, para entrar na rotina, e dicas mais gerais, que daí eu acho que isso aplica para todo mundo, como um Sim. planejamento, ter metas de estudo. Acho que independente da forma com que você estuda, se é por teoria, se é por questão, ter uma meta realista que se baseie sinceramente, com maturidade nas suas dificuldades e nas suas facilidades, ajuda muito. Essa, entre outras dicas, eu vou passar tudo lá, além de uma dose de revisão diária. Então, todo dia eu posto uma pergunta de conteúdo que possa cair no vestibular também. Porra, esse Instagram vai bombar pelas suas dicas aí, porque você deu várias dicas muito interessantes na questão de ter maturidade e também de assumir o próprio erro, assim, opa, ó, tô errando aqui, então preciso estudar essa matéria, que eu tenho deficiência. Essa é uma dica importante. Você colocou separar que cada um tem um jeito de estudar, não é? Você falou assim, olha, o Rafa ia por provas antigas, ele fazia provas antigas. Eu ia revisar por teoria. Então, mostrar, a dica é, encontre o seu caminho. O que dá certo para você pode não dar certo para o outro, mas tenta o caminho, né? Acho que é o Instagram Sim. que vai fazer, assim, as dicas. O Rafa também está com o Instagram, você está com o Instagram. Isso é muito importante para todos aqueles que são estudantes pegarem dicas com quem foi aprovado, quem se deu bem, né? Chegou lá, chegou bem, mostrar as dificuldades também, que não foi tudo perfeito, né, Arthur? Assim, tipo, não é que deu tudo certo, a gente fica chateado quando a gente não tira. Eu estudei para tirar nota máxima na redação e veio um 43. Mas sua redação é uma redação altíssimo quilate, né? Mas ali veio um detalhezinho, poxa, não atingi, posso melhorar. Se eu fizesse de novo, eu faria dessa forma. Se eu tivesse mais tempo, eu faria dessa forma. Mas não teve mais tempo. Foi na hora da pressão. E vocês foram muito bem na hora da pressão. Porque a pressão mexe muito com a gente na hora da prova, não é, Arthur? Sim, com Como você certeza. ficou na hora da prova? Ah, Foi tranquilo? Foi suave? Comendo maçã, de chinelão? Foi cantando? Foi isso? para a FUVEST ou para outras provas? As outras, para a FUVEST, vamos perguntar da FUVEST, que é a FUVEST que todo mundo treme mais. Meu, para a FUVEST, primeira fase, eu tava muito ansioso. Eu tava menos ansioso que ano passado, porque ano passado Uhum. eu nem sequer dormi para a prova. Eu fui com 3, 4 Caramba. horas de sono. Mas eu fiquei ansioso até começar a prova. Quando começou, eu tava na quinta questão, já tinha esquecido que era FUVEST, daí desenrolou e eu cheguei até o final tranquilo. Para a segunda fase, quase a mesma coisa, com exceção do primeiro dia, porque eu achei que Uhum. seria igual, que eu estava ansioso, chegaria lá e depois de ver a redação, planejar, estaria tranquilo. Só que daí eu entrei para a prova, vi a redação e falei, é, fudeu. É. Mas daí lembrou que era FUVEST, porque eu estava É. constantemente pensando, nossa, como que eu vou seguir, seguir meu planejamento, seguir o que eu estava pensando como redação, vou Uhum. ter que reformular e tudo mais. Daí isso ficava me lembrando que eu estava fazendo FUVEST, então a ansiedade continuou quase toda a prova. Olha isso. Mas pro segundo dia também mais tranquilo, porque segundo dia da FUVEST, acho que era uma prova que eu estava mais acostumado, conteúdo que eu estava mais acostumado, e não era tão corrido quanto no primeiro dia. É. E você, não, você falou de essa ansiedade, essa pressão, como a gente fica nervoso na hora da prova. É, você tinha passado já para a segunda fase no ano anterior, né? Não foi isso? Mas aí você Tinha, não foi aprovado. É, não, você ficou na lista de espera da própria Pinheiros, né? No sim, ano anterior. Você ficou em 17º da lista de espera, 16º? isso, Não 17º. lembro. É, da lista de espera do ano anterior. E a lista da Pinheiros praticamente não anda, né, Arthur? Não, Praticamente não anda, né? acho que esse ano Ela não foi nenhum nome. não mexeu nenhum fio de cabelo, né? Não tem nenhum nome. O primeiro, olha só, né? O primeiro da lista de espera não anda, né? Então é muito concorrido e quem quer Pinheiros quer mesmo, né? Então é impressionante isso. Então rola uma pressão, a gente sente mesmo, mas essa preparação, você deu várias dicas nesse podcast de trabalhar um pouco mais emocional durante o ano, fazer academia,
né? O ensino presencial foi excelente para que você tivesse contato, pudesse também procurar plantões, né, e conversas, isso foi muito importante. Você veio também, né? Você conversou, você conhecia a gente de algumas conversas, né? Quem te acompanhou muito forte mesmo nesse final de reta aí para a FUVEST especificamente foi o Anderson Tonangelo, né? Então ele falava muito de você, falava assim, o Arthur, cara, ele escreve muito bem, ele está muito bem, vai vir a aprovação, ele está articulando os textos de forma fora do comum. Ele falava comigo, falava assim, o Arthur vai vir forte, tem aprovação aí, né? Então a gente conversava e provavelmente ele passava essa confiança para você, porque a gente é muito honesto quando a gente vê um texto fora da curva, como a gente está preparando vocês, para dar uma segurança também na hora, olha, fique tranquilo, você está bem treinado, faça isso, o que foi treinado. Se tiver alguma surpresa, respira fundo e articula ali, você sabe fazer, né? Essa segurança é muito importante. E você procurou a gente, você já fazia um baita cursinho, ótimos professores, ótima formação, e você procurou a gente para aparar as arestas, né? Essa coisa do lapidar, né? A coisa que já estava boa. E já estava boa porque você já tinha feito o Unesp, você já tinha feito. Você fez a prova da Unesp, a segunda fase da Unesp foi em dezembro, Arthur? Foi Foi, acho que foi 18, antes, né? Isso. Depois veio o FUVEST e depois o Unicamp. Foi na sequência? Ou veio o Unicamp foi, antes? Não, o Unicamp foi antes, né? foi Unesp, Unicamp, FUVEST, eu acho. Exatamente, é que esse ano mudou. Foi porque a Unicamp costumava ser em janeiro depois da FUVEST, mas a Unicamp foi antes e a Unifesp foi depois da FUVEST. Acho que a FUVEST foi dia 8, dia 9 e a Unifesp foi dia 12 de janeiro de 2023, né? Então uma sequência doida aí. Bom, Arthur, obrigado demais pela conversa. O seu Instagram de estudos e dicas de estudos aí é justamente ayoshida.med, A de Arthur, Yoshida com Y, não é isso, Arthur? Isso, Yoshida com SH, né? O seu nome, sim. não é isso? Então é A Yoshida com Y e SH ponto med. E Arthur vai dar dicas aí imprescindíveis. Arthur, esquecemos de alguma coisa, alguma dica, algo que a gente deixou de falar? Agora o microfone é teu, a dica é tua. A gente agradece demais pelo seu tempo, pela disponibilidade. É sempre muito bom, né, conversar com jovens estudantes disciplinados, né, e que vão fazer toda a diferença aí no nosso futuro, já fazem diferença e vai inspirar muita gente. Obrigado pela conversa, meu caro. Eu que agradeço por essa oportunidade. E você perguntou se tinha algo a acrescentar. Só um negócio que você tinha me perguntado Claro. e que ficou no fundo da cabeça, que era se tem algo Sim. imprescindível para passar. Eu falei que é muito difícil. Mas acho que uma dica geral seria, tá aberto a vários métodos de estudo, de revisão, de planejamento, e acima disso, ter muita sinceridade se cada um deles esteja funcionando para você. Porque se não estiver, você está no começo do ano, ainda tem como mudar. Agora é época de experimentar e lá no fundo, lá para mais perto das provas, segundo semestre, que daí você vai estabelecer tudo mais certinho. Mas agora tente e seja sincero com você se está funcionando ou não. É com esse recado maduro do Arthur Yoshida, né? A gente tem aqui honra, orgulho de conhecer o Arthur. Anderson deve estar muito feliz com vocês travaram conversas e conversas. E a gente fica feliz por ter escolhido Redação de Elogia para te ajudar nessa trajetória um pouquinho aí. Arthur, parabéns para a medicina, faça a diferença dentro da faculdade, faça o melhor, né? A responsabilidade é grande também, mas experimente, crie, e você sabe que educação é feito disso, né? É de um lugar onde a gente coloca os conhecimentos para dialogar, as inteligências para dialogar, e é muito bom saber que vocês vão fazer a diferença dentro da faculdade pública, meus caros. Tá? Arthur, obrigado, valeu! A gente volta na Eu próxima que com agradeço. um novo podcast. Até mais!